Bom dia, irmãos. Bom dia você que está nos ouvindo e queremos agradecer por mais essa oportunidade de falar com você. Passamos pelo processo eleitoral e as coisas na vida de cada um de nós, espiritualmente, nada altera, a fé sempre aumenta. Amém? Hoje eu quero comentar com você sobre propriedades salinas, propriedade do sal, porque Jesus, ele tocou neste assunto. Certa vez, ele estava em cima de um monte e Jesus expressou neste sermão as mais impressionantes bem-aventuranças aos homens. Certa altura desse sermão, ele disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de se salgar, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Foi neste sermão das Beatitudes que Jesus pronunciou estas possíveis tragicidade em fortes palavras. Ele nomeia os seus discípulos seguidores sob condição de ser sal da terra, para ilustrar o papel que devemos desempenhar neste mundo, com seriedade, serenidade e compromisso. Quando o sal não cumprir a sua função, torna-se insípido. Ele perde 3 propriedades que eu quero comentar com você. Porque insípido é sem gosto, e além de sem gosto, inoperante. A primeira delas, e Jesus disse, é o seu sabor, com que há de se salgar. Para entendermos melhor a gravidade quando o sal perde o seu sabor, vamos ver também o que o evangelista Lucas expressa na mesma mensagem. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 2 palavras interessantes, além da última frase, que Lucas deixa registrado nas palavras do Senhor. Degenerar é perder propriedades. Uma delas é o gosto e outra a sua atuação. Monturo tem a ver com esterqueira, aquele monte de esterco que usa-se nas hortas, e lá pega parte daquele adubo para poder fortificar a terra. Então, o sal, quando torna-se insípido, sem valor, nem para fazer monte serve. E Lucas registrou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas dá ao seu registro um tom solene de advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto para os nossos dias equivale dizer: veja lá, estou te avisando, não é possível que vocês não ouçam. Sal bom é sempre acompanhado de bom sabor, enquanto tempera. Se não temperar mais, para nada vai servir, nem para ser monte de esterco na hora. A segunda propriedade do sal é preservar. Trata-se do seu efeito preservador. Quando o alimento é salgado, isto impede que seja estragado e que fique imprestável. Assim também nós, como sal da terra, temos a função de preservar o mundo da deterioração moral e podridão espiritual do maligno que andar nas pessoas. Se formos omissos, medrosos no dizer das coisas, das verdades que cremos, nada adianta reservar para si só um estoque de sal.
ou para ser seleto apenas num grupo fechado. O sal deve ser espalhado por onde você anda. Sua voz deve ter o sal do Senhor. Salgador não é egoísta, nem mesquinho, nem individualista. Paulo diz a Timóteo, a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza e da verdade. Então ele nos chama nesse espírito de postura, de coluna, a igreja do Deus vivo. Com isso ele está dizendo que temos a responsabilidade de servir como referencial através de nós. Os perdidos podem encontrar a palavra de Deus, a verdade de Deus em você. Enxergar coisas que não conseguem sem ouvir a verdade e seus princípios. Isto é o sal em operação. Ele só entra em operação quando sai do armazenamento e ele passa a ser distribuído. Há quem diga que os crentes leem a Bíblia e o mundo lê os crentes. Interessante, quando você aprende do Senhor, o mundo vai olhar o que você aprendeu do Senhor pelas suas atitudes. E isto deve refletir com a seriedade a importância do testemunho cristão, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Diz em Hebreus 12:1. Já a terceira característica do sal é a sua capacidade de provocar sede. Interessante. Quem já não teve a experiência de sentir sede, uma sede daquelas, capaz de te levar a tomar vários copos d'água, por ter comido alimento um pouquinho mais salgado? Há uma conexão, uma correlação, pouco sal, pouca sede. Muito sal, bastante sede. Da mesma forma, nós, como sal da terra, temos também a função de provocar naqueles que nos cercam a sede da água viva, que sai da inesgotável fonte que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que, com nossas atitudes, provocar nas pessoas ao despertar de também glorificar a Deus em suas vidas, pelos nossos resultados abundantes de Deus. Foi o que o Senhor ensinou neste mesmo sermão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aos que despertarmos sede de glorificar a Deus, não deixarão de ser saciados, pois o próprio Senhor promete: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte de água viva. Se você quer ter efeito de sal neste mundo, não é sendo polêmico e nem querendo ser melhor que os demais. Na verdade, o sal, ele não chama atenção com barulho e com luzes, mas com o efeito que se faz necessário. É apenas ser como sal. Sal não tem beleza e não chama a atenção, apenas faz efeito único. Buscando ser sal para fazer diferença neste mundo perdido, causando gosto pelo sabor característico do sal, sabor único, segundo a necessidade de cada um. O sal é um repelente de contaminação, preservando sua propriedade de afastar e anular a contaminação e a entrada de corpos estranhos, provocar a capacidade de sempre ter sede, sempre estar perto da fonte de águas puras, nunca se afastar da água, da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te lembrar que, depois de perder o seu sabor, também o sal perde o seu valor. O sal que não cumpre a sua função, perde ainda a última coisa para que serve no seu lugar. Para nada mais presta, senão para lançar fora e pisado pelos homens. Triste fim de quem um dia pode ter sido sombra de sal,
mas não fez o efeito de salgar, se degenerou. O valor que você tem é o efeito que você faz na obra de Deus. O valor do sal, como diz, não é de chamar atenção, não é de brilhar os olhos dos homens, também ele não tem correlação monetária, comercial, desse valor do mundo, longe dessas coisas de valores do mundo. O valor do sal é o seu efeito, isto não tem preço. Ainda que é invisível aos olhos, é notado nos seus efeitos aos homens. Que Deus te abençoe, um bom dia para você, para todos nós. Amém.